A paz, queridos, glória a Deus. Hoje é o sétimo e último dia da nossa campanha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu quero dizer para vocês que às vezes eu posto os vídeos em outros horários, à tarde, à noite, mas todos eles são gravados ou no final da manhã, ou no início da tarde, após um período de consagração. É só para ficar claro, porque às vezes pode dizer, tá postando pela manhã, uma noite. Então, até o que eu posto à noite, ele foi gravado ou no final da manhã ou no início da tarde, após um período de consagração. Balasfe de Candarasfe. Gente, eu quero dizer algo para vocês. Hoje eu tive uma manhã muito difícil e eu quero dividir com vocês que talvez alguém viva o que eu estou vivendo, né? Eu quero deixar para a reflexão de vocês uma passagem lá no livro de Salmos, no capítulo 120, o versículo 7, que diz assim: Pacífico sou, mas se eu falar, eles já estão em guerra. Muitas vezes você falar gera uma guerra, você calar gera uma guerra, você tentar ajudar de alguma forma gera uma guerra. E muitas vezes a gente acaba entrando na discussão e a gente sabe que devemos ser pacificadores, né? Mas tem uma outra passagem que está lá no livro de Eclesiastes 7, a partir do 7, que diz assim: a opressão ela faz endoidecer até o sábio. Então, Deus sabe até que ponto a gente aguenta ser oprimido, ser apontado, ser acusado, ser gritado. Arashwe de kandalashwe. Conviver é uma coisa tão difícil que a palavra de Deus diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Porque tem pessoas que acham que têm o direito de humilhar as outras pessoas, que têm o direito de dizer o que querem com as outras pessoas e acham assim que só elas são ofendidas, né? Como se a gente fosse feito de borracha, tivesse sangue de barata. Talabacandara, shwe. Eu tô falando, gente, porque a gente tem que pregar o que tá vivendo, não é isso? Então, tem uma passagem lá que fala, né? Que a opressão ela faz endoidecer até o sábio. E lá no Salmo 127 diz: Pacífico sou, né? Mas se eu falar, eles já estão em guerra. E tem um outro versículo no outro salmo que diz: Se eu ficar calado também. Se eu falar e se eu calar. Mas no livro de Salmos, ainda, no capítulo 4, verso 4, diz: Irai-vos e não pequeis. Diz: Falai com o vosso coração, com o vosso travesseiro, e calai-vos. Essa é a parte mais difícil, né? Muitas vezes é fácil a gente ficar calado, mas muitas vezes é bem difícil. Então, gente, eu peço que vocês orem por mim, para Deus me dar sabedoria para ficar calado e para estar em determinadas situações. Muitos de nós convivem com pessoas que são tóxicas. Pessoas tóxicas, gente, são pessoas que não vão nos fazer bem, que muitas vezes elas não estão nem aí com o nosso bem-estar. E a gente tem que estar aí com o bem-estar delas, né? Delas e de todo mundo, né? Que a Bíblia diz: se a gente tem condições de fazer o bem e não faz, a gente peca, né? A gente tem o dever de orar por todos os homens. Então, essa é a função do cristão. Mas muitas vezes a gente perde um pouco o eixo de equilíbrio, né? Estoura. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos traga o equilíbrio de volta. Então eu quero, gente, que vocês orem por mim, para Deus me dar graça, me dar paz e que me ajude a suportar, né, uns aos outros e as pessoas a me suportarem também, né, que eu sei que eu não sou um mar de rosa, nem uma pessoa isenta de defeitos e falhas, mas eu tenho convicção que sou escolhida por Deus para uma grande obra. Balabacandara, Shui. Tenho essa convicção e tenho esse propósito dentro de mim, que se nada der certo, mas se eu tenho uma fé, se eu tenho Deus, Deus está comigo. E a gente sabe que conviver com pessoas difíceis, às vezes, atrasa um pouco a nossa vida, porque, querendo ou não, vai lhe fragilizar. E aquilo que não nos edifica, tem até uma missionária que fala sobre isso. Aquilo que não nos edifica vai acabar nos destruindo aos poucos, de certa forma.
Então, por isso que muitas vezes a gente silencia, muitas vezes a gente deleta uma pessoa aqui, deleta outra ali, e muitas vezes a gente nem faz isso, mas o próprio Deus faz. Permite que pessoas saiam ou que você saia do cenário. Dalá, bacana, darashwi, porque Ele sabe até onde cada um de nós suporta. Tem situações que nos adoecem e Deus Ele quer a gente bem para fazer o evangelho, para pregar a palavra, para fazer o ID do Senhor. Muitas vezes precisamos renunciar a muita coisa, às vezes até a nossa própria voz, até aquilo que a gente considera correto. Mas que Deus nos ajude, nos dê graça e nos dê paz. Então, ore por mim, ore pela minha saúde, pelo meu ministério. E que Deus, em sua infinita sabedoria, nos dê graça, nos dê paz. E nos orienta a fazer o melhor, a fazer como Ele quer. Na vida de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, existiam pessoas que os perseguiam. Se a gente for ver lá na vida de Moisés, existia um grupo, né? Que existia lá o Corá, o grupo que vivia perseguindo, querendo a liderança dele. Então tem muita gente que quer a sua liderança, o seu cargo. Às vezes você não tem nada na sua visão, né? Mas a pessoa, ela não quer, ela quer ter o seu. Às vezes a pessoa tem até mais do que você, mas não é suficiente, ela quer ter o seu. Então, que Deus nos ajude a lidar com essas pessoas que a gente tem que conviver. Ou no trabalho, ou dentro de casa, ou na rua, ou dentro da igreja, porque ninguém é perfeito, nenhum de nós é, né? Outra coisa também, existem pessoas, gente, que tão junto de nós, mas não estão torcendo pela gente. Não estão torcendo para que as coisas aconteçam, para que as coisas estejam certas. Tem pessoas que duvidam do seu ministério, duvidam da sua verdade, duvidam da sua fé. E lhe aponta de diversas formas. Acha até que sabe o que você pensa e o que está no seu coração. Mas Deus sonda, né? Deus sonda todas as coisas e isso é bom. É saber, é um consolo, saber que Deus nos conhece por dentro e por fora. E Ele sabe o que cada um de nós precisa melhorar, ser lapidado aqui e melhorado ali. Então, meus amores, fiquem com Deus e orem por mim, orem para Deus me dar. Já pensei em algo assim para a próxima campanha, mas ore para Deus confirmar ou mudar ou me instruir a fazer como Ele quer. Amém? Bom fim de semana, bom sábado. Deus abençoe a todos.